Para falar sobre um tema tão comum, entre aspas, eu quero usar um texto ainda mais comum, mais conhecido, até com vistas para facilitar o nosso entendimento e raciocínio. Nosso velho conhecido Isaías capítulo 6, será o nosso texto de meditação para falarmos sobre o avivamento. Se você puder, coloque-se de pé durante a leitura desse texto de Isaías capítulo 6, versão revista e atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, dizendo o profeta Isaías, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga amém. Amém. Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui no ano 740 a.C. Isaías, o profeta, viveu aproximadamente 60 anos. Pela cronologia decressiva, ou decrescente, de 740 a 680, assim se fazia no Antigo Testamento. Isaías, ele profetizou durante o reinado de 4 reis, esses 4 reis ali de Jerusalém. Começou pelo seu parente, Uzias, foi um dos mais longos. Depois veio Jotão, que foi mais ou menos parecido com o seu pai. Tanto Uzias como Jotão, a introdução do capítulo 26 e capítulo 27, dizem que eles foram bons reis, e que eles fizeram o que era agradável ao Senhor. Portanto, no caso de Jotão, filho de Uzias, diz a palavra que o povo continuou no seu caminho de pecado. Vem o outro rei, e logo a Bíblia Sagrada já acrescenta algumas coisas a este rei, falando algumas coisas muito tristes a respeito dele. Depois, se você quiser reparar em casa, Acás foi um homem que teve um reinado muito mau perante Deus. Ele fez ídolos, não conseguindo ver a imagem de Deus, ele criou imagens para si, e ele chegou ao ponto de sacrificar seus filhos, de queimar seus filhos vivos no vale de Inom. Logo em seguida, isso tudo durante o ministério do grande profeta Isaías. Isaías contemplando tudo isso em sua agonia. Por fim, venham o rei Ezequias, e a Bíblia Sagrada diz que foi novamente um reino tranquilo, um reino de paz. Ele fez o que era
bom aos olhos do Senhor, venceu a grande batalha de Senaqueribe, um dos grandes milagres. Ele gostava de conversar com o profeta Isaías, ele era um homem humilde. Portanto, tudo começa aqui em Uzias. No ano 740, inicia o ministério do profeta Isaías. E talvez alguém poderia perguntar, mas o que é avivamento? O avivamento ele é precedido por 2 estágios. O avivamento ele sempre vem depois de um juízo de Deus. E o juízo de Deus sempre vem de um período de amortecimento da sociedade. Se há um avivamento, é porque antes houve um amortecimento. Se há necessidade de vida, é porque antes se constatou que havia morte. E essa morte ela é constatada pelo juízo de Deus. Deus ele manifesta o seu juízo para aqueles que desprezam a sua face. Assim se foi com o povo de Jerusalém. A Bíblia Sagrada ela pode trazer 2 imagens, mas a que procede é a imagem da soberania de Deus sempre. Algumas pessoas dizem, olha, o povo ficou cego e por isso não serviu a Deus. Mas na verdade, pela linguagem da soberania de Deus, o povo fica cego porque não vê a Deus. A cegueira, ela não é o fato que antecede o bloqueio da visão de Deus, mas é o fato que vem depois de que se rejeita a visão de Deus, a imagem de Deus. Os grandes avivalistas da história, eles sempre dizem isso, que sempre o amortecimento humano é a perda essencial da imagem de Deus, da visão de Deus como Ele é. Assim o povo de Israel aqui, eles perderam a imagem de Deus, eles foram perdendo o carinho, o amor, principalmente pelos 2 fatores preponderantes, fundamentais, para que se estabeleça uma clara imagem de Deus, que é a observância da lei e a oração, seguida de jejuns, de consagrações especiais, pessoais diante de Deus. Então quando as pessoas elas começam a se entreter, como diz John Piper, nós estamos vivendo a era dos entretenimentos, e nós quase já não temos mais tempo de orar, de ler a Bíblia e de jejuar, porque estamos entretidos com tantas coisas, tantos vícios, que podem até ser chamados de vícios gospels, e que nós não temos tempo mais para, de uma maneira muito simples, pura, contemplar a face de Deus, a glória de Deus, principalmente baseado no texto de Hebreus capítulo 1, apontando para Jesus, que Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, como disse o apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Colossenses, a imagem daquilo que não podia ser sequer imaginado. Jesus é a imagem, é o vislumbre, é a forma de se perceber Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e graças a Deus, e graças à sua graça, cheio de graça e de verdade, e pudemos ver a sua glória como do unigênito do Pai. O povo, ele havia rompido a visão de Deus, e quando se perde a visão de Deus, como o povo de Israel, logo uma outra calamidade se segue. Quando se perde a visão de Deus, perde-se a própria identidade, perde-se a referencialidade do equilíbrio da vida. Então o próprio indivíduo ele se abandona, ele se mergulha no seu próprio pecado, e às vezes é um pecado tão discreto, é um pecado tão culturalmente aceitável, que ele mesmo não percebe que ele está em pecado, ele mesmo não percebe as suas calamidades. E por isso a primeira coisa que a pessoa faz, quando perde a imagem de Deus, e em segundo lugar cai em seus próprios abismos, ele cria para si deuses de acordo com a sua própria concepção, porque alguma coisa grita dentro dele, que ele não pode viver sem uma religião, ele não pode viver sem um ser sagrado, ele não pode viver sem algo que lhe traga segurança, que seja externamente mais forte que ele.
Já que ele não consegue ver Deus, que é um Deus ético, moral, um Deus de justiça, de juízo, de amor profundo, misericordioso, mas também de justiça profunda e restauradora das ambiguidades humanas, esta pessoa então, ele começa a criar deuses conforme a sua própria imagem e semelhança, e ele começa a se distrair com isso. Ele constrói religiões, ele constrói ideias religiosas, como Isaías ele denuncia em todo o livro dele, denunciando os falsos ídolos, as falsas imagens, que vêm na verdade do reflexo da própria concepção humana. Nós podemos entender inclusive o caos pelo qual veio um dos primeiros avivamentos da história, que é o avivamento de Noé. Quando Deus enviou Noé para trazer um avivamento, eram poucos os participantes deste avivamento, apenas a sua família ficou, porque normalmente os grandes avivamentos, eles não necessariamente precisam de muita gente. Às vezes o avivamento social, ele começa pelo avivamento pessoal, íntimo, e às vezes só muitos meses ou anos depois, que ele se manifesta de forma social, ampla e com transformação da história. A Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis, que Noé, ele começou a gerar filhos de acordo com a sua imagem e a sua semelhança. E a condição dele criar filhos à sua imagem e à sua semelhança foi o caos. Quando Deus olhou para a terra e ficou angustiado, entre aspas, de ver o que via, e Deus mandou o juízo, o dilúvio, e veio o avivamento, veio um novo renovo sobre a face da terra. O apóstolo Paulo lhe traz essa mesma ideia em Romanos capítulo 1, diz que quando os homens recusaram a glória de Deus, não suportando a glória de Deus, eles então buscaram as suas próprias glórias, e construíram para si deuses conforme a sua própria imagem e semelhança de Deus. Já que não podemos ver Deus para ser imagem e semelhança dele, então vamos criar deuses à nossa imagem e semelhança. E assim vem a terceira desgraça humana, e assim acontecia sobre Israel. Primeira desgraça, perder-se a referencialidade de Deus, perder-se a imagem legítima de Deus como descrita na Bíblia. A segunda, esse autoabandono. Se eu não tenho a Deus como Pai, como referência, todas as minhas angústias e perturbações vão flutuar, vão vir na minha vida. E quando eu me perco dentro de mim, antes de saltar para o terceiro ponto, uma das coisas que acontece mais frequentemente é o desequilíbrio. Ou o homem ele é muito soberbo, ou o homem tem uma extrema baixa autoestima, mergulhando nas angústias, na miséria, na mazela, na depressão. O homem sem Deus, o homem que não consegue ver Deus, ele sempre está nos dois extremos. Ou ele é extremamente ambicioso, e egoísta, e egocêntrico, e soberbo, e Deus resiste ao soberbo, ou ele é extremamente autopiedoso, um fracassado, um infeliz, um pobre. Ele não consegue encontrar aquele equilíbrio, de não ser soberbo, mas sentir-se como filho de Deus. Ele não consegue encontrar aquele equilíbrio de que eu sou fraco e necessitado, mas sou filho de Deus. Ele não consegue trazer esse entendimento para esse equilíbrio. E a grande desgraça aqui denunciada por Isaías é que quando se perde a imagem de Deus, se perde a própria imagem, se perde então a imagem de referência social. O apóstolo Paulo trabalha justamente isso. Por perderem a imagem de Deus, os homens desonram agora os seus próprios corpos, homem com homem, mulher com mulher, lares destruídos, famílias quebradas, relações movidas apenas a interesses sociais, interesses históricos, a clientelismo, o amor forjado, um amor apenas com intenção de manter a sua própria fama, ou manter-se vivo, ou manter uma mera clientela, que pode ser até religiosa, diga misericórdia. A Bíblia Sagrada diz que Israel chegou a esse fundo do poço, e assim Israel se encontrava. Agora é interessante que tudo isso estava acontecendo no reinado do rei Uzias, ainda de uma maneira muito discreta, ainda havia uma discrição, até que um momento as coisas se esclareceram. Uzias, que estava vivendo um reinado tão bom, tão tranquilo, de repente Uzias, ele se sentiu tão forte,
Veja lá em 2 Crônicas 26, eu acho que 16, que diz lá que ele se sentiu tão inflado, que ele não quis esperar pelo sacerdote vir oferecer o sacrifício, ele mesmo entrou e ofereceu o sacrifício, como que dizendo: eu sou insubstituível, eu posso fazer aquilo que quero, eu não preciso de ninguém, eu não preciso dos meus pares, eu não preciso do outro para ser eu me basto. E ali o Senhor permitiu que caísse uma lepra sobre o rei Uzias, e essa lepra foi mortal, e Uzias veio a morrer, veio a falecer. A lepra é uma das mais tristes castigos, porque ele é a quebra da imagem pública da pessoa, ele rouba o brilho. Uma das coisas que nós mais gostamos de manter é o brilho do nosso rosto. Por isso a indústria de cosméticos é a que mais cresce no Brasil e no mundo inteiro. Nós gostamos de deixar o nosso rosto com a boa aparência. Quase todos vocês se olharam no espelho antes de vir para o culto, quase todos vocês, né? E você fica na frente do espelho querendo dar uma ajeitada na tua imagem. E foi justamente isso que Deus tocou no rei Ezequias, no ano em que morreu, no rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. Essa palavra ela já nos confronta, porque o trono ficou vazio. E o juízo de Deus vem mostrar justamente isso. Os tronos que nós criamos, constituímos ao longo da nossa vida, no fundo, eles são tronos vazios. A nossa confiança, os nossos méritos estão somente em Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias, não diz que foi no mesmo dia, não diz que foi na mesma semana. Isaías, ele curtiu um pouco aquele luto, aquele féretro, aquela angústia, e naquele estado de angústia, por perder um parente seu, por perder aquele acesso, sem saber o que seria no próximo reinado, que agora dependeria mais das mães que gestam os filhos, que assumiu o trono às vezes com 8 anos, como o rei Josias, 16 anos, como aqui o rei que o sucedeu. Dependia muito da cabeça da mãe, das mulheres que estavam ali gerando aqueles filhos, e ele angustiado, se já tem muitas coisas que não vão bem, e agora como será? Foi naquele momento de angústia, de perturbação, naquele momento de um grande vazio dentro da sua alma, de uma angústia profunda, de choro, de lágrima, que ele viu a glória do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos mostra a descrição desta visão da glória do Senhor como algo esplendoroso e maravilhoso. Ele não provocou esta visão, porque avivamento, na verdade, ele é provocado por Deus. Nós podemos até criar reuniões e nos reunir para orar mais, para buscar mais ao Senhor, para nos quebrantar diante dEle, mas é só Ele que sabe o momento e a forma certa deste avivamento vir sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério, sobre a nossa casa. A glória de Deus se manifestou, e é justamente este é o grande paradigma desta geração. Existem muitas estrelas, existem muitos reis, existem muitos que aparecem e que quase que ofusca a presença do Senhor, quase que não se percebe Deus mais em nossas reuniões. Estamos muito entretidos com tantas coisas que não se percebe aquele que está sentado no trono. E é justamente isso que o Senhor, Ele quebra aquele momento de féretro, de angústia desse recém-chamado profeta. Ele viu a glória de Deus, uma glória especial, como ele nunca tinha visto antes. Não havia comparação, não tinha como ele fazer um plágio.
Ah, eu vi um culto legal em São Paulo, eu vi um movimento legal na Inglaterra, vamos trazer para o Brasil. Não, era algo extremamente inédito. Extremamente inédito. Não se consegue plagiar avivamentos. Avivamento, ele é local, ele é especial, ele é cultural, ele tem a ver com um caminho que aquelas pessoas que estão ali estão seguindo. Se isso não for o descrito avivamento, o que parece com isso poderia ser uma avivação, mas não um avivamento duradouro. A Bíblia Sagrada diz que foi assim com Isaías. Durante toda o declínio da igreja, os avivamentos foram mantidos. Há muitas histórias de povos que se retiravam para as montanhas, como os próprios montanistas, que a despeito dos desvios do catolicismo romano, da Idade Média, os montanistas estavam rogando a Deus e lendo a palavra, e avivados, buscando a Deus que restaurasse a igreja. Os donatistas, os anabatistas e tantos outros que mantiveram firme a sua chama de avivamento pessoal, através de uma visão clara e perceptível de Deus, através da Bíblia, através da oração. A Bíblia Sagrada nos mostra então períodos de grande avivamento, homens que foram mortos nas fornalhas, ou nas cruzes, ou nas fogueiras, e nada temiam, porque a alma deles estavam incendiadas de amor por Deus, pela sua glória, de um alto respeito profundo, como se identificando como filhos de Deus, e de um profundo comprometimento com o seu próximo, ainda que não desse para o abraçar, mas ser um mártir, morrendo ser exemplo para aqueles que quisessem ver uma vida piedosa. Assim foi com John Hus, Savonarola, finalmente Martinho Lutero, que foi de uma certa forma um pouco mais protegido, Zwinglio, Calvino e tantos outros, o movimento pietista no século XVII, John Wesley na Inglaterra no século XVIII, homens incendiados pelo poder de Deus. A igreja batista foi incendiada no século XVIII, e Deus levantou a família Carey para fazer obras de missões na Índia, porque houve um avivamento de Deus. A alma deles ardia, apaixonados por Deus, com profunda reverência diante dele, e percepção clara da sua miserabilidade e fraqueza, e amor pela obra, amor pelo ide, pelo mundo inteiro, e pregar o evangelho a toda a criatura. Isaías viu a glória do Senhor. A palavra serafim significa aquilo que está queimando. A glória de Deus se manifesta em queima, e não somente esta queima que está em torno da glória de Deus, representada aqui pelos serafins, mas aquilo que vem da glória de Deus, a brasa que representa a própria cruz, o madeiro que nos purifica de todo o pecado. É aquilo que vem para nos queimar, para nos purificar, para limpar a nossa boca suja, o nosso raciocínio malicioso, o nosso entendimento mesquinho e limitador da glória e da graça de Deus e da abrangência da sua palavra. Assim, ele viu a glória do Senhor, ele viu a glória de Deus. Não havia naquele momento espaço para mais nada. Poderiam surgir outros sons ou barulhos na terra, que ele só tinha olhos para a glória de Deus. Ele deu detalhes, e talvez não tantos aqui, mas nas suas conversas pessoais, desse dia que ele viu a glória de Deus. Talvez foi em poucas palavras, devido à escrita e à confecção dos livros ser tão caro e tão raro, foram poucas as palavras que ele coloca aqui. Mas quantas vezes ele teceu conversas profundas com seus amigos mais íntimos, dizendo: eu vi a glória de Deus. E talvez o próprio Deus tenha lhe pedido que não lhe contasse tudo o que viu. Ele viu a glória de Deus. Outros também viram: Moisés, Abraão, Ana, quando pedia a Deus a um filho, e Deus pediu a ela um profeta. Pessoas que viram a glória de Deus.
pessoas que perceberam a glória, a grandeza, a soberania de Deus. O apóstolo Paulo, tentando traduzir essa ideia, disse: tudo que sentimos e pensamos procede dele. Dele é o efetuar, dele é o pensar, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele para todos sempre, amém. Nele nos movemos, nele existimos. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe dosar as nossas lutas, com o fim de nos fortalecer e nos levantar. Quando podemos ver a glória do Senhor, nós poderemos ver a aba do seu manto, que enche todo lugar. Quando a rainha da Inglaterra entra lá, naquele templo, a cauda dela vem sendo segurada e sustentada por vários meninos e meninas, porque tamanha aba representa a sua grandeza, a sua majestade. Isaías, ele consegue ver a aba, o seu manto cobria todo o templo. Ele é todo poderoso, toda a glória pertence a ele. Seres diferentes da minha concepção o adoravam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo porque Ele é único, Ele é santo porque Ele é separado, Ele é santo porque Ele é imisturável, é inconfundível. Sabe-se bem das suas bordas, sabe-se bem quando Ele começa e quando Ele termina em sua concepção. Não tem como quem conheceu a Deus idolatrizá-lo. Não tem como quem conheceu a Deus não saber dizer: isso não é Deus, ou isso é Deus. Porque Ele é completamente distinguível em Cristo. E Ele dava detalhes da glória do Senhor que encheu aquele lugar. Ele não deu endereço, porque não se trata de geografia, não se trata de templos assuntuosos propriamente, não se trata de ministérios enormes. Nós não temos o endereço geográfico de onde isso aconteceu, graças a Deus. Então indica que não foi no santuário do templo do rei, talvez em uma sala de oração, em um lugar ermo, talvez no próprio deserto, como geografizando o seu estado emocional de deserto. Talvez ele andava pelo deserto pedindo a Deus que o esclarecesse a vida, e ali a glória de Deus se manifestou. Como a glória de Deus vai se manifestar para mim e para você, eu não sei. Eu não sei como Deus vai se revelar para você. Eu só sei que Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Quando a glória de Deus se manifesta, fica bem claro quem é Deus e quem é o diabo. Quem é Deus e quem são os falsos deuses. Quem é de Deus e quem é contra Deus. Fica muito claro. Não que venhamos a instalar no nosso ser uma espécie de discriminação social, longe disso. Amamos a todos, e Cristo nos ensinou a amar a todo ser humano, mas também Ele nos ensinou a não engolir os seus venenos, para não destruir a nossa própria casa e não envenenar a nossa santidade. Quando vê-se a glória de Deus, consegue-se distinguir as coisas. Ele viu a glória de Deus, ele viu esses seres diante do Senhor, e quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu que tudo fazia parte do grande juízo de restauração de Deus sobre a nação de Israel, e assim também o grande juízo de Deus sobre a restauração da sua igreja. Quando se vê a glória de Deus, se percebe simultaneamente a nossa miséria. Poderíamos dizer aqui inúmeros casos na Bíblia, mas poderia citar o que preguei numa dessas quartas-feiras. Lá estava Pedro, ouvindo Jesus pregar. Agora, de repente, Pedro, obedecendo a Cristo, ele lança de novo o seu barco ao mar, lança as redes, e ele pesca muitos peixes. E agora, Pedro não somente ouviu Jesus, mas viu as maravilhas de Jesus. Que bênção, Pedro! Agora, Pedro, ao voltar para a praia, somando-se o que ele havia ouvido, com as obras que ele havia visto, agora ele olha para Jesus.
E ele só tem uma palavra a dizer: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou nu. Conselho que o apóstolo João deu à igreja morna do Apocalipse: tu pensa que estás forte? Por causa de que tu pensa que estás forte? O número, a quantidade, o esplendor, a glória? Tu está pobre, cego e nu. A ti recomendo que compres ouro puro. A ti que recomendo que voltes ao primeiro amor. A ti recomendo choro, lágrimas. Timóteo, ele diz aos soberbos: aprendam a chorar. Foi assim o avivamento de Joel. Queremos fogo pentecostal. Então ouça o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, ele pega o sermão de Joel, capítulo 2, para pregar no dia de Pentecostes. Queremos o fogo pentecostal. Ouçamos a pregação então. Porque Joel, ele diz que o povo estava em miséria, em idolatria, e por isso estavam sendo consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o cortador, o devorador. O povo estava caindo em promiscuidade, se casando com jugo desigual, em fornicação, em pecado. E então levanta o grande profeta Joel e diz: vamos chorar, vamos colocar sacerdotes, profetas entre o pórtico e o altar, e vamos colocar o nosso rosto no pó, talvez o Senhor se compadeça de nós. E como consequência desse profundo quebrantamento, aí vem a promessa: aí sim, por vossa causa repreenderei o devorador. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus caminhos, segundo a Crônicas 7,14, eu não apenas ouvirei do céu, sararei a sua terra, e os meus ouvidos e os meus olhos estarão constantemente no meio deles. Eu quero o avivamento do Pentecostes, mas eu quero o profeta Joel na minha vida. Eu quero Joel na minha vida, me mostrando as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas limitações, porque só ora quem tem ardência e necessidade, profunda dependência de Deus. O soberbo não tem motivo de orar, o carnal, ele se esquece de orar, o pecador, ele se envergonha de orar. Só o quebrantado, ele ora, porque ele sabe que Deus é tudo sobre todos, e faz o que quer, e da forma que quer. Toda a glória ao Senhor, agora e para todos sempre. E aí vem o profeta, e disse: ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Ai de mim, porque diante da glória do rei Uzias, eu nunca me senti assim. Diante das glórias humanas, eu nunca me senti tão pressionado. Eu me sentia à vontade diante das glórias humanas. As glórias humanas se conformam a mim e eu a elas. Mas diante da glória de Deus, todas as minhas mazelas e misérias estão aqui diante de mim. O meu pecado está diante de mim, bradou o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Ele está diante de mim, a minha fraqueza está diante de mim. Eu não consigo orar sem que eu perceba a minha dor, a minha necessidade, a minha fraqueza, a minha necessidade de crescer um pouco mais. Assim Isaías, ele ora: ai de mim, porque eu estou perdido. Como assim, Isaías? Que dirá de nós então? Eu estou perdido. A minha boca fala o que não devia falar. Quantas das vezes eu falo coisas que não devia falar? Talvez ele se somou aqui ao próprio Jó, porque Jó, lá no capítulo 42, ele canta isso dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu te conhecia de admirar as tuas obras, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo no pó e na cinza, porque falei de coisas demais que eu não entendia. Me perdoe, Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ainda com lepra, Deus disse para Jó: levanta-te, Jó, porque tu vai orar pelo teu próximo.
Como assim, pai? Eu estou leproso ainda. Sim, Jó. Só para te dar um toque aí, filho. O poder é meu, não é teu. O homem não é empoderado. Cristo é cheio de poder. Se há poder no homem, é porque Cristo está nele. Vai lá, Jó. Vai lá e ora por aqueles que te caluniaram. E vai, Jó, bem devagarzinho para não cair os seus pedaços. E a Bíblia diz que quando ele voltou, Deus mudou completamente a sua sorte. E mais uma vez, talvez ele deve ter cantado isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tem uma canção assim. Tu és o Deus Supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te entrego a minha vida mais e mais. Sondas e conhece meu coração, Senhor. Como a mente é incrível, né? Faz uns 40 anos que não cantava isso. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Não há virtude em nós. Ele habita em você. Quando se vê a glória de Deus, se percebe a fraqueza humana. Quando se vê a glória humana, se percebe os defeitos de Deus. Quantos defeitos Deus tem para tantos? Quantos defeitos a igreja tem para tantos? Quantos defeitos? Quantos defeitos? Agora, quando se vê Deus, e você olha a tua fraqueza, as tuas falhas, o mais belo disso é que você nunca vai olhar para a tua fraqueza com autopiedade, autocomiseração e depressão, porque você foi regenerado por Jesus Cristo. O máximo que você vai conseguir cair é aos pés do Senhor. Colocar as tuas lágrimas aos pés de Cristo e enxugá-la com a sua própria pele. A glória é dele. Isaías bradou: ai de mim, que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros. Mas aí se manifesta o segundo ato do avivamento. Depois de Deus se revelar, Ele revela a sua misericórdia sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que veio um anjo com uma tenaz, um aparelho segurando uma brasa, que, como já disse, alguns teólogos dizem, representa a cruz de Cristo, a brasa, um pedaço de madeiro, a queima, a paixão de Cristo. A palavra paixão de Cristo significa o ato da morte de Cristo ardia-lhe na alma. Daquela forma ele ardia em adoração diante do Senhor. E por isso a cruz, ela é considerada como a paixão de Cristo, o ato flamejante de Cristo. E esse profeta consegue entender isso. Dizer que era um pedaço da cruz, uma tenaz. A cruz de Cristo veio lhe purificar os lábios. E agora, vem o terceiro ato. Porque a Bíblia diz que houve uma conversa no céu. Quantas conversas existem nos céus que nós não conseguimos ouvir, hein? Às vezes conseguimos ouvir as muitas conversas do Facebook, do Instagram, das lives. Nós não conseguimos ouvir a conversa do céu. Por que será? Agora que ele foi tocado por Deus, agora que ele viu Deus e foi tocado por esse Deus que ele viu, não que ele criou, que ele viu, ele apenas contemplou e o descreveu. Ele não o criou, ele percebeu aquilo que já era, em toda a eternidade. Ele absorveu a visão como era, ele não encaixou a visão nas suas ideias, no seu parecer, no que ele queria.
ele não teria dito ai de mim, ele não teria se denunciado se ele fosse uma estrela gospel. Ele teria omitido essa fraqueza dele, mas ele não omitiu, porque ele descreveu Deus como Deus era, exatamente a sua glória, que me desnuda, que me enfraquece. Pedro, Tiago e João viram um pouquinho da glória de Deus no monte e caíram de 4 pés, diz a palavra mais ou menos. Caíram porque eles viram um vislumbre da glória de Deus, uma teofania. Agora Isaías está dizendo: eu estou escutando um som diferente, eu estou escutando uma conversa, e não é a conversa dos barulhos da terra, das pressões, das perturbações, das inclinações, dos palácios, mas ele escutou uma conversa no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a Trindade conversou, e Isaías escutou. Depois disso ouviu uma voz, ele conseguiu ouvir a voz. Mas por que ele ouviu a voz? Então o grande segredo do avivamento não é que o avivado ele ora muito, o avivado ele escuta muito Deus, porque orar muito, qualquer seita pode levar as pessoas a fazerem. Os monges tibetanos oram muito. O avivamento ouve-se muito a voz de Deus, e aqui ele escuta a voz de Deus. Eis que ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós quem? Quem sou eu para entender isso daqui? Alguns dos meus professores me fizeram perceber esse detalhe. Não era Isaías, com Isaías que Deus estava conversando. Quem há de ir por nós, Isaías? Não, Deus está conversando com o Filho. Era uma conversa bilateral, não tinha nada a ver contigo e comigo, é uma decisão de Deus. Quem há de ir por nós? E então, ele conseguiu ouvir a Trindade conversando, e ele, imagino, posso, ei? Pai, Filho e Espírito, posso? Eu quero ir, eu. Imagina, se ele tivesse escutado essa conversa antes de ver a glória, como alguns fazem. Imagina se ele tivesse escutado essa conversa antes de ter os seus lábios purificados, como alguns dizem fazer. Que tipo de igreja vamos construir nesse país? Que tipo de igreja vamos ter? Igrejas movidas pelo dinheiro? Pastores que se alegram quando o rico aceita Jesus, para nossa decepção? Que tipo de igreja teremos? Esse quem há de vir, quem há de ir por nós, ele só faz sentido para quem já viu a glória de Deus, já foi perdoado ao perceber o seu pecado, a sua fraqueza, a sua miséria. Ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Tem muitos religiosos fortes que oram muito, mas só os avivados conseguem ouvir a voz da Trindade. Quem há de ir por nós? E se percebe de uma maneira muito clara e forte essa terceira nuance do avivamento. Avivamento, então, tem esta ação triuna. É Deus em sua glória, é eu na minha fraqueza e as minhas relações restauradas, meus relacionamentos restaurados. Foi exatamente isso que Jesus falou para Pedro. Pedro falou: Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Jesus disse: não, Pedro, não temas. Dentro dessa palavra não temas, existe uma quantidade enorme de conversa. Não temas, eu te perdoo. Não temas, eu te fortaleço. Não temas, Pedro, eu vou te proteger quando o capeta, o maligno tentar colocar bobagem na tua cabeça. Não temas, Pedro, eu vou te perdoar quando na tua fraqueza tu me negares. Não temas, Pedro, eu te escolhi
Não foi você que me escolheu, eu te escolhi, e na tua fraqueza eu te resgatarei. Não temas, disse Jesus para Pedro. Sabe por quê, Pedro? É porque a partir de hoje tu será um ganhador de homens. A palavra ganhador de homens, ela pode ser estranha para muitos, mas se nós percebemos o que Cristo estava realmente querendo dizer, parafraseando, a partir de agora eu te transformo num restaurador de relacionamentos saudáveis. Eu te transformo num restaurador de relacionamentos saudáveis, ganhador de almas, levar as pessoas a serem vivas, almas vivas, não walking dead, mortos vivos, pessoas realmente vivas, vibrantes. Por isso a palavra avivamento pode ser traduzido como uma pessoa cheia de entusiasmo. Entusiasmado. O que é que te entusiasma? Está chegando meu aniversário. Isso entusiasma. Eu consegui tirar 9,9 na prova. Que entusiasmo. Viver avivado é viver entusiasmado, a despeito dos momentos de choro e lágrima profundos, ao perceber que coisas não se completaram na nossa vida. É viver entusiasmado. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque isso é avivamento. É a presença de Deus em sua glória. É a percepção da nossa fraqueza, pelo poder do Espírito Santo mediante a palavra. E é a percepção da necessidade de você construir a vida do teu irmão. Deus nos criou para manifestar a glória dele. Sabe por que nós vamos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Porque nós queremos que todos vejam a glória de Jesus, e elas vão sentir o que nós vamos sentir. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Não significa que todos serão salvos, mas que todos terão a oportunidade. Todos vão ver a glória, todos vão perceber. Sabe, esse Deus Todo-Poderoso disse ao apóstolo Paulo aos Filipenses, que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Antes de ir para o inferno, Hitler vai passar lá diante do trono de Deus e dizer: Jesus, eu só passei aqui para te dizer que tu és o Deus e o único Senhor. Tchau. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. A Bíblia diz que numa casa o próprio Deus faz vasos de honra e desonra. Não vou me enveredar por esse canto, mas até o ímpio que pensa que está destruindo Deus, ele coopera para a glória de Deus. Assim fez Nabucodonosor em sua loucura, assim Senaqueribe, assim Faraó, e vai enumerando todos os grandes inimigos de Deus. Diga misericórdia. Deus está sentado no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de coração. Oh, que texto lindo do profeta Isaías. Só podia ter sido Isaías a escrever esse versículo. Ele habita no alto e sublime trono. Não há comparação com a sublimidade, com a santidade, com a exclusividade da sua supremacia. Os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. A mente do Senhor infinitamente mais alta que a nossa mente. Mas ele habita com contrito de coração. Ele habita. Ele é o Deus Emanuel, que senta contigo lá na tua madrugada, na cama contigo, para te abençoar
como Deus presente pelo Espírito Santo que te socorre. Eu tenho notado alguns avivamentos aqui na igreja, mas eu não vou falar sobre isso, porque em tempo de avivamento não se sabe que está acontecendo avivamento, você entende? O avivamento só é contabilizado quando ele termina. Foi assim na Rua Azusa, em 1905, 10 anos de avivamento, e começaram a perceber quando ele acabou, quando as pessoas pararam de... Foi assim em Toronto, agora na década de 90, tempo de avivamento é tempo de adorar, é tempo de se quebrantar, e é tempo de construir projetos para socorrer o meu irmão. Eu não tenho tempo de ficar contabilizando possíveis lucros para a gospelização eclesiástica. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A tua casa será avivada em nome de Jesus. Teu ministério será avivado em nome de Jesus. E pela misericórdia de Deus, que ainda que não contabilizemos, que Deus faça o seu avivamento vir sobre nós, sobre este lugar, para a sua glória. Amém?